Cara, que prazer, É muito finalmente botão. consegui. É muito botão, eu sou contra o botão. Que prazer conversar contigo. A gente já está ensaiando essa conversa faz muito tempo, né? Então, primeiro, bem-vindo a não aos Cidades Visíveis, talvez essa conversa vá parar nas Cidades Visíveis também, mas a Escola Aberta no Galpão. Agradecer também a Cris Pasquini, que é a gerente da escola, responsável pela escola, pelo convite para mim de estar intermediando essas conversas no mês de agosto e agradecer a você pela participação. Já começando, queria que você falasse rapidinho sobre você e sobre os automóveis, né? Sobre a relação de como que o automóvel, em pouco mais de, em menos de 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos que ele tem, mas de propagação mais ampla, mas como ele rapidamente dominou e praticamente condicionou o desenho das nossas cidades, especialmente você sendo um morador de Brasília, que talvez seja a cidade mais automatizada do Brasil. Bem-vindo, Cláudio. Ô, Rogério, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu também tenho que saudar nessa oportunidade da gente estar conversando. Sim, Eu fico muito feliz. Conseguimos, né? Espero que a gente conseguimos. converse muitas vezes. E agradeço a oportunidade da gente fazer esse bate-papo, né? Eu acho bem bacana. Aí eu dou boa noite para você, boa noite para o pessoal da Escola Aberta e boa noite para quem nos está assistindo também. Bom, eu sou Cláudio, eu me envolvi com o tema da mobilidade urbana um pouco depois de ter me formado em arquitetura e urbanismo, e foi quando eu entrei no Ministério das Cidades, em 2006, trabalhando exatamente na Secretaria de Mobilidade Urbana. E aí eu tinha vindo, curioso que eu tinha vindo de uma prefeitura, e eu trabalhava com planejamento urbano em geral, e a gente abordava um pouquinho de todos os temas, né? Que posteriormente o Ministério das Cidades acabou abraçando. E a minha foi, apesar de eu não tinha a consciência que eu adquiri depois sobre mobilidade urbana, mas eu já me deslocava de bicicleta para o trabalho, para todo canto na cidade. E eu acho que foi assim que eu comecei a experimentar essa coisa. Quando eu cheguei na Secretaria de Mobilidade, eu, eu tomei como uma oportunidade de aprendizado e logo eu fui encontrando as possibilidades de, primeiro, trabalhar com a mobilidade ativa, que é o que a gente entende como deslocamentos por bicicleta, deslocamentos a pé, deslocamento de pessoas com restrição de mobilidade. E assim, desde 2006 eu fui indo para esse lado, vamos dizer, na prática profissional, que era na Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu tive a oportunidade de lá para cá de desenvolver o mestrado e o doutorado na Faculdade de Arquitetura da UNB. E a minha intenção era justamente trabalhar, tentar essa possibilidade de melhorar o meu conhecimento, né, para eu poder compartilhar isso, meus aprendizados na prática profissional. E como, naquela época, tinha uma noção bem clara em se tratando de política nacional, a gente nem tinha a lei da mobilidade, mas tinha uma noção bem clara que era preciso incentivar o transporte público, incentivar a mobilidade ativa e reduzir o uso dos carros, dos automóveis nas cidades. Das três coisas, o que mais me chamou a atenção, primeiro eu já trabalhava com mobilidade ativa. O transporte público eu sentia mais hostil para mim, dada a minha formação de arquiteto e urbanista. Então, eu fui pesquisar no mestrado e doutorado essa relação de carros e cidades. Então, foi um aprendizado muito grande, tive muitas oportunidades a partir disso, e tudo isso só reforçou em mim uma consciência de que a cidade ela pode ser melhor com menos carros e com deslocamentos acontecendo em outros modos de transporte. Isso falando de transporte em si, né? Mas
para falar em cidade, né, a gente tem um monte de outras coisas que estão envolvidas nisso. Uhum. Então, realmente, aí passando para a segunda parte da tua pergunta, é, eu pude... Eu acho, tenho uma referência que eu usei no meu trabalho de doutorado, que chama O Fim da Era do Automóvel. Por que eu estou trazendo ela? Porque foi uma das referências mais completas que mostram que em muitas partes do mundo essa consciência já chegou e ela chegou por necessidade e essas cidades estão tomando medidas para mudar esse processo que começou, como você bem disse, muito aceleradamente, há pouco mais de 100 anos atrás. E ele começou e ele se tornou assim uma febre muito rapidamente, porque representava uma novidade, era um símbolo de modernidade, né? Num tempo de aceleração das velocidades, passou a ser um desejo muito comum, né? Adquirir um carro. E aí teve o Henry Ford, que fez a produção em Sim. série, em massa, e aí tornou popular, e as pessoas foram adquirindo. E aí as cidades, né? Claro que elas não vão se preparando sozinhas. Aí, quem tinha o poder de trabalhar com a preparação das cidades, desde quem trabalhava com arquitetura e urbanismo, passando por um monte de setores, até quem estava na gestão pública, começaram a tomar medidas para incentivar os usos dos automóveis e preparando as cidades para acolher essa circulação para o automóvel. Só que essa consciência ela já existe desde a década de 50 e cada vez mais forte, de que, como se diz, deu ruim, né? Aqui tem até uma ilustraçãozinha daquela evolução da espécie humana e o Sim. macaco, né? É muito comum. E aí volta, deu ruim. Então, no É, caso da mobilidade, né? A mobilidade centrada no uso dos carros, ela não se torna mais sustentável. Então, esse caminho já está sendo pavimentado no Brasil também. Ele está sendo pavimentado, inclusive, aqui em Brasília, que você está certo. Eu pude estudar no detalhe, dar esse foco em Brasília no meu trabalho de doutorado. Brasília, realmente, ela é muito, como se diz, erodida pelos automóveis. É uma coisa cada vez pior. A frota crescendo, as pessoas usando cada vez mais, repetindo um mantra que tem um quê de verdade. Não se pode negar que o transporte público daqui ele é deficitário, repetindo um mantra. Esse sim se pode negar, que não dá para andar a pé aqui. Então, Brasília é composta de muitas Brasílias. sim. Então, inclusive uma relação que eu encontrei é que a gente tem aqui, para quem não conhece Brasília, assim, pode ser que tenha alguém que não esteja familiarizado com Brasília. A gente tem o centro, né? O centro mais conhecido, que é onde está o plano piloto, materializado, né? Após o plano piloto de Lúcio Costa. E o Distrito Federal, na verdade, existe uma relação de interdependência muito grande. O Distrito Federal é composto pelo que antes se chamavam cidades satélites e agora está se reconhecendo como cidade. Porque satélite tem um tom pejorativo de estar circulando alguma coisa, né? Mas não é assim, elas têm suas forças. Então, circundado por muitas cidades onde mora a maioria da população. Uhum. E no centro, onde está o plano piloto, é onde mais se concentram os postos de trabalho. Ainda é assim. Então, aí muitas vezes se pensava, esse pessoal que mora mais longe e vem trabalhar no centro, uma parcela significativa da população, eles vêm de carro e acabam promovendo o congestionamento das áreas centrais, né? É uma coisa assim, quase que naturalizada. É uma percepção quase naturalizada. E aí, no meu trabalho de doutorado, a partir de dados de pesquisa de origem e destino, eu descobri, de uma maneira muito fácil, inclusive, que são os moradores da própria área central que mais usam o carro na área central. Então, são eles que contribuem para entupir. Então, tem aqui, né, aqui no Distrito Federal, tem a desigualdade socioterritorial, ela é descarada, ela Sim. assim, inclusive na mobilidade urbana. Então,
tem essa característica aqui de quem mora na área central usa muito os carros, inclusive porque tem poder aquisitivo, não abre mão, porque repete que o transporte coletivo não tem qualidade. E Brasília segue nessa situação, pelo menos no que se torna senso comum. E a população reproduz isso. Isso acaba fazendo com que governantes tomem medidas que vão fazer essa população se sentir contemplada, né? Então, é um caminho que está sendo percorrido aos poucos, mas dentro do poder público local, o governo local, tem muita gente que está lutando bastante, né, para trabalhar com a reversão desse processo e conseguindo muitos avanços. Então, eu acho que até Brasília, sendo muito erudida e tendo uma carga histórica muito grande, ela tem uma condição muito fértil para se transformar. Eu acho que um dos pontos que você aborda, acho que eu dei uma olhada nessa tese, é sobre essa questão da comunicação, né? Porque o automóvel, além de ser um meio de transporte, ele também acabou se tornando um símbolo de N outras coisas, símbolos de status, símbolo até de masculinidade, né? Símbolo de poder aquisitivo, de distinção social. E é claro que a gente tem todos os problemas relacionados ao transporte urbano que a gente tem que atacar por um lado, mas tem uma barreira de comunicação também, né? Que eu acho que, de repente, pode estar virando. Hoje em dia, você ir ao trabalho de bicicleta já tem um significado diferente do que há 30 anos, né? Já tem uma postura. A bicicleta também vai ganhando um símbolo, o andar a pé vai ganhando outro símbolo. É um problema de comunicação? Sem dúvida, é problema de comunicação, sim. Na tese eu desenvolvi pegando emprestado de Milton Santos, eu desenvolvi uma abordagem sobre sistema de ações e sistema de objetos. Então, o sistema de objetos ele estaria assim para a cidade como uma urbe, a característica como ela é construída, né? E Brasília é um exemplo disso. Aqui a gente tem rodovia que corta a cidade ao meio. E tem o sistema de ações, que é esse, mediado pelo comportamento da população, pelas crenças, pela repetição. E a população, aí já vem uma questão de... É tanto uma questão de necessidade, possibilidade, né? Porque tem o seguinte, você é um indivíduo na cidade, você tem que fazer um determinado deslocamento. Você vai escolher aquilo que é mais conveniente para você. Mas tem uma coisa que interfere muito nessa escolha, e nem todo mundo se dá conta, que é o hábito. Então, se você tem o hábito de se deslocar de carro, a energia que você vai ter que usar para mudar esse hábito ela é muito maior. Você pode ter um transporte público de excelente qualidade, mas se você está acostumado com aquilo, e se a comunicação que chegou até você, né, e ela pode vir dentro de casa, essa comunicação ela pode vir dentro de casa. Ela vem na rua, ela vem pelo que você vê, né? É uma comunicação visual, inclusive. E tudo isso, sem dúvida, interfere nessa coisa toda. Aí deixa eu comentar uma outra coisa também. Você estava falando sobre a mudança de comportamento, né? Sim. Você falou que não muito tempo atrás era difícil, né? Se locomover em bicicleta, tinha muito pouca gente se deslocando em bicicleta, né? E era um pouco mal visto, assim, né? O cara que chegasse no trabalho de bicicleta era, né? Agora é um cara consciente. Dependendo do meio também, né? Claro. Tem meio que ainda não, né? Dependendo ali do círculo em que você tá, né? Ainda tem muita resistência. Ainda tem muita resistência. Eu vou te falar que pode ser exagero meu, mas eu meio que já senti na pele isso, de chegar ao trabalho de bicicleta e provocar algum tipo de reação, assim, de não aceitação. Mas, ó, quando eu vim para cá, né, para Brasília, que foi em 2006, eu logo me pus a experimentar, né? Pô, vou continuar usando a bicicleta, né? E aí eu tomei um susto, cara. Eu, assim, não estava habituado com a cidade, passei numa via de trânsito rápido, aí tomei uma fila de um ônibus, foi tão assustador que eu parei.
Eu parei com aquilo, eu falei, não, não vai dar, não vai dar. Aí eu fui para um evento, né, um evento de trabalho, e aí tinha um pessoal de fora, um pessoal bem interessante, falando sobre planejamento cicloviário. Era uma oficina que aconteceu em Guarulhos, em 2006. E aí o instrutor, a pessoa que estava facilitando, perguntou para todo mundo, quem é que usa bicicleta como meio de transporte para o trabalho? Levanta a mão. Aí aquilo mexeu comigo, cara. Eu falei, poxa, eu fazia isso, eu não vou parar, não posso parar. E aí eu insisti. E aí aquilo acendeu em mim de novo. E aí eu fui, rapidamente eu consegui me inserir, me adaptando. E é muito disso, né? A gente, no caso do deslocamento em bicicleta, é verdade que as cidades não estão preparadas. Mas também é verdade que a gente desconhece as possibilidades de adaptação que, na verdade, torna muito mais fácil transitar de bicicleta. Então, você evita uma via de trânsito rápido, como eu não tinha feito antes, e aí isso pode facilitar. Faz um caminho em zigue-zague, é claro que não é o melhor, mas se você, para a tua segurança, se você puder dar uma volta. Aí eu comecei, naquela época ali, por volta de 2007, que não tem muito tempo atrás, né? Eu pedalava para o trabalho e eu sentia que as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um extraterrestre, cara, porque tinha pouquíssima gente aqui pedalando. E aí, ó, isso mudou. E é uma grandeza. Agora a gente vê muita gente pedalando por essa cidade. É uma coisa... Então, a mudança de comportamento está acontecendo. Acredito que a comunicação ela contribuiu para isso. Eu lembro, por exemplo, de propaganda de uma marca da indústria automobilística. Isso lá por volta de 2008, 2009. Ela percebeu que tinha uma troca, né, tinha um processo de modificação Farejou uma acontecendo. mudança ali. Exatamente. Ela planejou, olha, eu vou continuar vendendo meu carro, mas eu vou dizer que você pode dobrar tua bicicleta e guardar na mala dele. Aí ela fez propaganda desse jeito. Né? E aí, pô, é o uma comunicação capitalismo, né? dessa. Pega o movimento de bicicletas e para vender um carro maior ainda. Para vender um Esses carro caras maior. são duros, viu? Puta, né? Se modificando. Esse é o pano de fundo, né? Mas, assim, a comunicação que eles usaram, ela passou... É isso, eu acredito muito nisso também. Você tem que chamar para conversa sempre aqueles que você pode achar que são teus adversários. Mas, né? Você tem que chamar para conversa. E, né, assim, sempre vai haver diferença, né? Acho que não pode haver diferença que prejudique injustiça social. Isso eu acho que não é tolerável. Né? Mas no mínimo observar isso é um sinal que realmente essa movimentação existe, né? Porque se até a empresa fabricante de automóvel está percebendo, é um indício, né? Você estava falando da comunicação, sabe uma coisa que me ajudou muito a usar o transporte público, por exemplo, foi o Google Maps, né? Que rapidamente você tem para qualquer lugar, porque antes era difícil você saber você precisa ir do ponto A para o ponto B, qual é o ônibus que passa, em que horário que ele passa, onde você tem que descer, pegar o outro. E hoje você tem qualquer mapa, antes tinha que ligar lá na casinha, né? Lá sempre tinha um telefone, era complicado, agora é fácil, é seguro, você tem certeza, ele avisa para você o ponto que tem que descer. As tecnologias estão ajudando isso também. Tem muitos aplicativos de rotas cicloviárias, indicando rotas seguras, topograficamente, não tem? Perfeito, tem sim. Olha, só vou te fazer um parêntese aqui, porque eu não lembro dessa coisa. Isso não é do meu tempo, não, de ligar na casinha. Não sei o que é isso. Não, normalmente tinha uma casinha lá, um telefone da empresa de ônibus, você ligava e era difícil. Eu lembro que eu morava em Londrina, por exemplo, e ela perguntava pro cara, daí ele falava, não, tem que pegar tal ônibus, descer aonde? Mas daí você já não lembrava mais, já não tinha certeza, perguntava pro cobrador, esperava, não sabia se ia passar, se não ia. E hoje está muito mais fácil, né? Claro, isso é um horror. A política nacional hoje ela já toca nesse ponto. A política nacional que eu estou me referindo é a Lei 12.587 de 2012. Ela demorou um bocado, né, para virar a lei nacional e ela trouxe um monte de inovação, um monte de avanços. Um dos avanços que ela traz não era novidade, já acontecia em alguns lugares, mas ela enfatiza essa questão da comunicação, principalmente para incentivar o transporte público coletivo, como você diz.
E aí, para quem já teve oportunidade, assim, você está certo, o Google Maps ele ajuda hoje, né? Ele te dá as linhas de ônibus, um ponto A para um ponto B, ele te mostra as linhas de ônibus que vão passar ali perto. Mas, assim, tem cidades que estão melhor preparadas para isso. Eu vou trazer exemplo do exterior. Para quem já teve oportunidade, já experimentou, é uma coisa de louco. É um termo que se chama de mobility on demand, que você é uma situação em que a pessoa pode sair de casa, na hora que ela sair de casa, ou antes, ela, ela conecta ali o telefone celular ou pela internet um equipamento fixo, e aí ela vai olhar qual que é a possibilidade melhor para ela. Vai ter um cardápio ali. Aí ela vai meio que demandar um deles, né? Ou se dirigir àquele que está mais próximo. E aí, pô, o exemplo dessa... Quando existe um sistema de comunicação e informação eficiente no transporte por ônibus, por exemplo, a pessoa... E aí tem uma outra coisa que é necessária para isso funcionar, que é o monitoramento dos veículos e a possibilidade deles transitarem com liberdade pelas vias da cidade. Porque, vamos dizer, um ônibus tem um equipamento de Sim. GPS. Esse sinal dele vai ser mandado por uma central operacional. Essa central operacional vai alimentar o sistema de informação. Aí o usuário que está em casa, ele fala assim, ó, eu tenho que chegar às 15h30 em tal lugar, então eu vou ter que sair daqui 15 horas. Aí ele vai lá e olha assim, 3 para as 5, 3 para as 15, para as 3 horas, vai passar o ônibus aqui no abrigo. Então, tá bom, eu posso descer 4 para as 15. E aí, quando chega no horário, o ônibus vai passar lá. É Agora, a confiabilidade, né? Os sistemas têm que ser confiáveis. Tanto que o ônibus não vai quebrar, perfeito. como já aconteceu comigo, que vai te deixar a pé, mas como ele vai passar no horário, você sabe que você não vai chegar atrasado, porque você vai pegar o ônibus tal hora, ele vai realmente passar a tal hora e vai chegar a tal hora. Mas para isso ele não pode ficar preso no trânsito, né? Ele precisa ser regular. Não pode ficar preso no trânsito. É por isso que trabalha-se muito com vias exclusivas, né? Que é É. o corredor de ônibus. São Paulo tem muito isso. São Paulo foi uma das que avançou muito rapidamente, né? E aí, o trânsito para quem está dentro de ônibus, quer dizer, o trânsito por ônibus, ele se torna mais rápido, mais confiável, porque vai ter menos interferências, né? Sim. Mas eu preciso... Aí a gente volta no que a gente estava comentando antes, né? Hoje é a questão do espaço viário, né? Já existe um monte de referências que mostram que o espaço viário é muito mais... maior parcela do espaço viário é ocupada por uma menor parcela da população que está em deslocamento. Por quê? Porque quem vai em carro, isso varia de cidade para cidade, mas uma vez eu fiz as contas aqui em Brasília, um carro transportava 1,3 pessoas. E ele ocupa um espaço ali parado de 10 metros quadrados, mas o movimento é muito mais. Então, aí tem uma ilustração clássica também que mostra, compara assim, visualmente 50 pessoas em Um bicicleta, ônibus. 50 pessoas dentro de ônibus, 50 pessoas em carro, né? Então, aí tem aquela coisa, aí o espaço da rua. Nesse modelo atrasado que a gente está, ele é de quem? Ele é de quem anda de carro. Então, quando você fala assim, eu vou tirar um espaço aí para colocar uma via exclusiva de trânsito exclusivo para onde? Opa, tá mexendo no meu queijo. E aí, muito Nossa, e governante... a gente assistiu em São Paulo, por exemplo, que você falou que avançou na época do Haddad, né? Reações violentíssimas, né? Assim, da classe média, de que absurdo, por causa de ciclovia que ocupa 1,5 metro de uma via de 9, né? Ou não tira nem uma faixa de carros, tira uma faixa de estacionamento, mas a gente viu que foi uma barra enfrentar, né? Tanto os ônibus quanto uma barra política, assim, né? Uhum. Você lembra daquela coisa de gente diferenciada, que eu acho que aconteceu em Moema? É, o Era uma churrascão da estação do gente metrô. diferenciada, é uma estação do metrô. Gente diferenciada. Pois é, que não Exato. queriam gente diferenciada em Moema, né? Pois Em é isso. Genópolis. Higienópolis, não foi Moema. Isso, Tá bom. isso. Mas poderia ter Pois sido. é, cara. Poderia. Tá bom. Poderia. Tem uma ideia razoável. Acho que sim, poderia. Cara, os desafios eles são gigantes, né? Mas eu acredito muito que as coisas não precisam ser assim para sempre, né?
E a gente precisa ter um olhar mais para o coletivo, um olhar mais para o público, né? E a gente sabe que a gente não é fácil, né? A gente tem muita gente que... a gente está vivendo uma fase muito complicada, né? Em várias partes do mundo, de individualização, de não olhar para o próximo, né? Estou me referindo, deixa eu ser um pouco mais claro, aos governos que estão assumindo o poder. Sim, sim. Mesmo porque é um sistema. Chega uma hora que ele deixa de ser uma opção porque o sistema se torna inviável, né? Você começa a inventar rodízio, começa a inventar uma série de paliativos, porque o próprio sistema ele é insustentável. Isso que as pessoas têm que entender. Que não é uma questão de apenas de. Claro que também envolve, né? De pensar coletivamente, de altruísmo. Não é altruísmo. É o sistema que não se sustenta, ele vai ruir, ele já está em grandes cidades como Florianópolis, como Brasília, como São Paulo, não dá. Né? Então, ou se busca uma alternativa, ou vai ruir. Então, aproveitando essa ideia de sistema, né? Primeiro, uma coisa que me ocorre, e eu sempre acreditei nisso, e sempre que eu posso eu falo, que a solução para a mobilidade urbana, ela não está no uso da bicicleta, ela não está no Sim, deslocamento a pé, ela não está na redução do uso dos carros, ela está num conjunto de soluções, né? Porque trata-se de um sistema. E aí tem sim, que mexer em todos os lados assim ao mesmo tempo e pouquinho em pouquinho, porque não dá para transformar a cidade e os hábitos de uma hora para outra. E, e aí você comentou de Florianópolis, também dentro dessa noção de sistema, e aí a gente puxa para essa área da arquitetura e do urbanismo, né? Florianópolis tem uma configuração do sistema viário muito impeditiva. Ela tem poucas sim, vias, isso acontece aqui em Brasília também. Tem poucas vias que levam para lugares onde existe muita gente. Então, a configuração viária, nesse caso, no caso de Florianópolis aqui, elas complicam um bocado. Então, é uma configuração que resultou de um desenvolvimento urbano, de um desenho de cidade, que ele está lá na mão de quem trabalhava com urbanismo, com desenvolvimento urbano, não necessariamente na mão de quem trabalhava com transportes, né? É por isso que, sim, inclusive, a gente, desde a criação do Ministério das Cidades, na verdade antes, mas o Ministério das Cidades ele teve um acento muito grande nessa questão, de chamar a coisa de mobilidade urbana, com essa ideia uhum, de falar, olha, mobilidade urbana ela é transportes e cidade, né? Não dá para pensar numa coisa descasada da outra. E aí eu vou aproveitar para contar uma historinha que eu gosto muito de contar também, que também é de uma oficina, um evento. Uma vez eu estava participando, era um evento de pessoal especializado, que trabalhava com mobilidade urbana. E aí teve um instrutor, e esse instrutor, para você ter uma ideia, ele era de uma organização social, de uma ONG, que chamava Ciudad Humana, Cidade Humana. E aí ele chegou e perguntou para o pessoal assim, bom, o que vocês acham que aconteceu de mudança muito significativa no nosso setor de atuação nos últimos 20 anos? E aí pô, ninguém se arriscou, tal, aquele silêncio. Aí ele chegou, olha, eu vejo uma muito significativa. Nós deixamos de falar de transporte para falar em cidade, deixamos de falar de veículos para falar em pessoas. É claro, não deixamos de falar nem em transportes e nem em veículos, mas a gente faz um deslocamento, né? Você, inclusive, eu até defendo isso. Às vezes a gente está fazendo um debate entre gente que está assim, com a mão no fogo, vamos dizer, e aí chega, é muito comum das pessoas falarem assim, não, porque é, o carro, passou um carro ali, não, porque passa muito carro aqui, não, porque carro, carro, carro. E aí a gente perde a oportunidade, e a gente volta naquela coisa da comunicação que a gente faz com o público, de falar assim, pode ser diferente, tem um significado diferente. Você fala que passou uma pessoa em carro. Porque você não dirige mensagem para o veículo, para o sim, objeto em si, você emite para a pessoa que está dirigindo, né? Então,
um desafio também, uma possibilidade aberta a gente trabalhar com a mudança da abordagem que a gente faz. Sim, deixa eu aproveitar a sua experiência aí no Ministério das Cidades, e você estava lá depois de 2013, né? Quando houve quando foi 2014, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que houve uma grande 2012. discussão. Hã? 12? 2012. 12. A política, plano. A política nacional. Plano não. Foi um marco importante. Como é que. Foi um marco importante. Tem um amigo que trabalhava com a gente, ele já foi secretário de mobilidade urbana aqui no Distrito Federal, por exemplo. E ele estava sempre junto com a gente, né? É o Nazareno Afonso. Eu lembro dele, ele era um cara que também já foi presidente, por exemplo, do Instituto Boa Viva, que funciona em Belo Horizonte, mas tem sede em Belo Horizonte e funciona no Brasil, em várias partes do Brasil. E aí era um cara que me inspirou muito na minha trajetória, que ele dava muita atenção para essa necessidade de redução do uso dos carros, né? E aí eu lembro de pouco antes na verdade, quando a lei foi aprovada, né? A lei da mobilidade foi aprovada, ele entrou em contato comigo e falou assim: cara, você viu que a sociedade conseguiu colocar lá dentro que a restrição do uso dos carros é um instrumento de gestão da mobilidade urbana? Porque era uma coisa impensável. Por que eu estou te contando essa história? Ela tem essa experiência, né? Curiosa, essa coisa muito amigável, né? Que o Nazareno compartilhou. Mas a lei, quando ela foi aprovada, ela trouxe uma série de inovações. E aí, quando a gente falava assim, em instrumento, por exemplo, de restrição do uso dos carros no Brasil, e havia até experiências acontecendo, mas era uma coisa muito incipiente. E aí, quando você alça isso para o nível de uma lei nacional, aí você abre caminho para tanta coisa, né? E, além dessa, a lei da mobilidade, ela trouxe um monte de inovações, ela está aí como leque, ela é muito utilizada, ela estipulou prazo para elaboração dos planos de mobilidade nos municípios. Houve muita dificuldade, né, por se tratar de uma novidade, então esse prazo foi dilatado algumas vezes, né? Os municípios que eram obrigados pela lei a elaborar o plano de mobilidade não tinham nem condições de fazer. E aí a lei trouxe, mas já houve um avanço muito grande no planejamento da mobilidade, na materialização disso em planos. Então, as cidades já estão se preparando, né? Sem planejamento, não vou dizer que o planejamento resolve, a gente sabe que não, o planejamento não resolve as coisas, mas sem planejamento é pior, né? Sim. Então, no caso da mobilidade urbana, de muitas cidades se planejando. Então, o Marco Nacional, que realmente ele se efetivou em 2012, ele trouxe uma série de inovações. Para trás, houve muita discussão com a sociedade, demorou, assim, pode ser que eu erre no prazo, mas ele demorou uns 20 anos, pelo menos, entre a ideia inicial e a aprovação dele como lei nacional. Então, ele está aí, está disponível, tem um leque de instrumentos, né, de gestão da mobilidade. Ele acaba sendo muito sugestivo, porque a competência constitucional da gestão da mobilidade urbana é do ente local. Então, o ente local ele tem autonomia para escolher aqueles instrumentos de gestão da mobilidade. Só que esse ente local, por sua vez, ele representa, né? Ele governa, mas ele representa a sociedade. Então, se a sociedade ela chega e fala, ó, nós queremos esses instrumentos aqui, né? E aí, claro que não é simples assim, mas não pode deixar de faltar a sociedade cumprir o seu papel. Sim, mas ele está respaldado por uma lei nacional agora, né? Ele tem mais força, né? Você está falando sobre restrição de carros, né? Mais ou menos, eu não sei se foi um pouquinho antes, se foi um pouquinho depois, a história da Avenida Paulista aberta aos pedestres no final de semana, e você também
me mandou um texto que você escreveu sobre o fechamento, a abertura da W3, né? E você também tem pensado e tem estudado esse tipo de projeto, né? Para quem não sabe, algumas avenidas, como a Avenida Paulista, Minhocão, aqui em São Paulo, eles ficam vedados para carros, né? Sempre fica essa escola fechada, não, ela fica aberta, né? Fica fechados para os carros e se tornam abertas aos pedestres e rolava, né? No velho normal, rolava muitas pessoas, banda tocando, isso acontece no Minhocão também, gente praticando esporte, enfim. E em Brasília também, não sei se chegou a acontecer, se não chegou, se ficou um projeto, como é que é e como é que é o seu estudo e o pensamento sobre este modelo? Boa, excelente. Vai me dar a oportunidade de compartilhar coisas que eu gosto muito. Bom, primeiro, eu como arquiteto de formação e com uma experiência no governo federal em mobilidade, eu sintetizava o objeto do meu trabalho no espaço da rua. Então, assim, eu trabalhava e compartilhava a noção de que a rua é de todo mundo. E aí, pô, a partir da constatação que as ruas não estavam sendo de todo mundo, elas estavam sendo de quem tem e quem usa carro, a gente precisava fazer alguma coisa diferente. E isso vem, por exemplo, em se tratando de gestão da mobilidade urbana, com medidas de restrição e controle de acesso. É um termo que eu indicaria para quem quiser aprofundar. Medidas de restrição e controle de acesso aos carros. E aí isso se desdobra um monte de coisa. As medidas, elas se diferenciam em caráter temporal. Por exemplo, no caso do Minhocão, ele fica aberto aos domingos e feriados, não é isso? Pois é. Isso, Então, isso é uma restrição temporal. Agora, você pode ter um caso oposto. Isso aconteceu em Curitiba, por exemplo, ainda na década de 70, salvo engano, da Rua das Flores. A Rua das Flores, ela foi fechada, tem uma história que ela foi fechada da noite para o dia. Não sei se foi o Jorge Wilhelm, né? Foi o Lerner, não foi? O Wilhelm trabalhava lá, eu acho. Acho que foi o Lerner. Sim, eles fecharam da noite, quer dizer, abriram ela da noite para o dia. E aí tratou-se de um caso de uma ela não tinha mais restrição temporal. Era uma abertura para as pessoas, um fechamento dos carros em caráter definitivo. Então, elas variam. Só exemplificando. As medidas de restrição e controle de acesso variam em relação ao caráter temporal, ao caráter espacial. Você pode ter um fechamento numa rua. Você pode ter um fechamento, como acontece em Bogotá, nas ciclovias de domingo, de 140 quilômetros de ruas conectadas. E aí eu tive a grata oportunidade de vivenciar essa experiência lá na ciclovia de domingo. E é uma coisa maravilhosa, cara. Uma vitalidade urbana, acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, uma quantidade de pessoas absurda na rua. Isso mexe com a saúde física, com a saúde mental delas, isso vai gerar economia no sistema de saúde público, né? Enfim, mas aí, voltando para medidas de restrição e controle de acesso, elas podem ter caráter variado. Uma taxação do uso, por exemplo, um pedágio urbano, como se conhece, é comum das pessoas fazerem referência a Londres. O centro de Londres, fecharam uma zona e se quiser usar ela, o carro paga o pedágio. É uma medida de restrição e controle de acesso. E aí eu vou pular para a segunda parte, que é uma parte que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade, em 2014, eu fui para Madrid. E aí, não sei se você conhece Madrid. Você conhece Madrid? Conheço, sim. Então. Turistada. Tá. Beleza. Eu estava turistando em Madrid em 2014. E aí eu senti alguma coisa diferente naquele distrito centro, que é no centro da cidade, o centro histórico da cidade. Senti uma coisa diferente que não era uma coisa só de configuração urbana. Tinha ação humana ali, sabe? Ação humana intencional para valorizar as pessoas no espaço da cidade. Eu senti aquilo diferente, eu falei, eu vou voltar. E aí, em 2016,
eu aliei uma licença no Ministério das Cidades e aliei que eu estava desenvolvendo a tese de doutorado, e eu passei 3 meses lá pesquisando a mobilidade urbana. E aí eu tive uma oportunidade gigantesca de ver como eles avançaram, tudo que eles faziam. E aí tem o exemplo das áreas de prioridade residencial. Para quem, bom, acredito que a maioria não conheça esse termo e o que significa. Mas o que é? Área de prioridade residencial. No Centro Histórico de Madrid, é um exemplo de cidade que reconheceu há algum tempo atrás que tinha dado ruim a questão do uso dos carros em excesso. E aí começou a tomar medida, intervir nisso. Não pode ser mais assim, vamos mudar. E aí mudando o foco, abrindo mais espaço para as pessoas. Então, eles mexeram ali, eles delimitavam bairros e tratavam esses perímetros de bairro, mudando, por exemplo, a pavimentação da rua, mudando o nivelamento, mudando o mobiliário urbano, colocando aquelas balizas que você vai tentar entrar numa rua, ela sobe. Aí depois, se você é morador, você acessa alguma coisa, ela desce. Aí você pode entrar, mas quem não é morador não pode. Então eles começaram a trabalhar assim, como numa cultura urbana, mal comparando, começaram a trabalhar perímetros de bairros e foram cada vez crescendo mais bairros com essa motivação de ressignificar, né, o espaço da cidade e a mobilidade urbana. Então, para mim, foi muito grato aprender com que eu tive acesso lá. E aí, uma curiosidade também. Eu tive a sorte de interagir com os segmentos da sociedade civil organizada, com o poder público e com o meio acadêmico. No âmbito do poder público, eu interagi com uma pessoa fabulosa, Carlos Corral. É uma pessoa fabulosa. Ele era o responsável pela mobilidade urbana na prefeitura, né? No equivalente à nossa prefeitura. E aí, no meio da conversa com ele chegou, teve uma hora que ele falou assim, não, porque em termos de mobilidade urbana, nós estamos uns 40 anos à frente de cidades da América do Sul, como as do Brasil, por exemplo. 40 anos à frente. Aí eu engoli seco aquilo, né, cara? E depois ele tem razão. Poxa, é claro que assim, não dá para comparar de uma maneira muito simplista, mas Madrid tinha uma rede de metrô no início da década de 70 que era gigantesca. Uma coisa gigante. Poxa, claro que tem a questão da capacidade das cidades. Não dá para comparar imediatamente Madrid com São Paulo, em termos de espalhamento urbano, né? Mas se você for comparar São Paulo com a Cidade do México, que são muito espalhadas, a Cidade do México está muito à frente em termos de metrô. E muitas outras aí. Santiago. Então, isso é... Santiago. Pois é, eu não conheço Santiago. Bom saber que também está avançado. Tá? É uma cidade muito menor que São Paulo, que tem um metrô maior que São Paulo. Então, tá vendo? Então, é uma questão de abraçar a mudança. E aí isso sim coloca cidades à frente de outras, né? Sem entrar no mérito das características, das condições. É que os espanhóis têm muito ouro que saquearam da América do Sul. Inclusive, devolvam o nosso ouro. Mas eu acho que isso a gente precisa pensar também, né? Sobre o desenho das cidades, porque muitas vezes se adota práticas que são realizadas na Europa, que às vezes eu pego no pé um pouco do Yangel, sabe? Né? Que a gente, claro, que o Yangel é bonito e tal, mas Yangel, mas a Noruega é diferente, a Dinamarca, né, é um pouco diferente, porque você tem nas grandes cidades brasileiras um espalhamento que você não tem, as cidades são muito grandes, você tem uma topografia em São Paulo diferente de Amsterdã, né? Você tem uma divisão, esse espalhamento é muito segregado por renda, que é uma situação particular. Então, eu acho que, de repente, mas é o que você falou, a bicicleta ela não vai ser a solução do problema da mobilidade urbana. Todos os meios de transporte vão contribuir para essa solução. O ônibus, o táxi, o
o automóvel particular, a bicicleta, o caminhar, o barco, se houver possibilidade para tal nas cidades, né? Porque tem cidade que teria esse potencial, e como tem, né, em cidades do norte, por exemplo, né, Manaus, por exemplo, se usa transporte fluvial, mas é uma pergunta complexa que exige uma resposta complexa, né? Existe uma resposta complexa. Mas voltando ali à questão das vias abertas, você, no texto que você escreveu, você colocou alguns temas ali sobre ambiência urbana, lugares potenciais, sobre a revitalização progressiva. Você teria como explicar temas sobre a questão das vias abertas? Sim, sim. Foi bom você. Obrigado por retomar, porque eu tinha me perdido. Eu ia chegar Porque a aí. gente vai embora. A gente vai embora. E o que é bom, né? É sinal que o papo tá indo muito bem. Eu estou muito confortável. Pode ter certeza disso. Então, eu estava falando do espaço da rua, né? De mobilidade e cidade se materializa. E aí estava falando também da retomada. Aí medidas de restrição e controle de acesso. E aí, fechando, ruas abertas são uma espécie de medida de, por um lado, restrição e controle de acesso, e por outro lado, de valorização da pessoa na cidade, né? Então, aí o caso de Brasília, você citou o caso de São Paulo, que realmente as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa, ainda mais no Minhocão, né? O Minhocão tinha uma imagem, aí de repente, cadê essa imagem do Minhocão? Não, o Minhocão é nosso também. É nosso sem a nossa vestimenta metálica. E aí as pessoas, poxa, aí você tanto mostra como que uma outra cidade é possível, quanto você convida as pessoas para irem para as ruas, né? E aí você tem uma série de impactos positivos na vitalidade urbana, na animação urbana. Isso tem impactos positivos no comércio. Isso tem impactos positivos na valorização dos espaços públicos, porque eles podem passar por um processo de ressignificação, né, da sua infraestrutura. Na saúde, como você citou, né? Da saúde, e tem inclusive impacto político cada vez mais. Eu acho que a gente cada vez mais pode assumir que tem um impacto político positivo, porque cada vez mais estão aparecendo pessoas conscientes desse tipo de coisa. E aí elas vão cobrar isso dos políticos. Aí o político ele vai inserir isso na sua plataforma de governo, ele vai ser cobrado durante o governo para tomar medidas desse tipo, né, de valorização da pessoa na cidade, né? E aí o caso de Brasília é bem interessante também. Já existe aqui no eixão, que é o eixo rodoviário que corta a cidade em duas partes. Ele é longitudinal, as duas asas, né? Asa sul e asa norte, passa pelo centro. É uma rodovia. Então ele tem caráter de trânsito, né? Trânsito rápido, etc, etc. Mas há muito tempo, o poder público local ele abre o eixão aos domingos e feriados também. Então era uma coisa que não era completamente alheia ao imaginário da população local, essa coisa de abrir ruas. E aí, mais recentemente, para mim, foi uma medida assim, ousada e acertadíssima, abriu-se, passou, pela primeira vez, passaram a abrir a Avenida W3. Por que eu acho que foi ousada e acertadíssima? Porque a W3 ela passa onde as pessoas estão, onde tem gente. Ela é muito mais urbana do que o eixão de Porque lazer. O eixão de lazer. As superquadras não dão para o eixão, elas dão para a W3, né? Interessante, as superquadras elas dão para o eixão. E embaixo do eixão, você me suscita um outro raciocínio. Embaixo do eixão passa o metrô. Aí o metrô é um meio de transporte que precisa de alimentação, né? Precisa de muita gente usando. Ele é de alta capacidade, é um meio de transporte de alta capacidade. Só que as pessoas aqui, elas não saem a superquadra ela abre. Só que espacialmente o eixão ele configura uma barreira. Ele é um tapete de asfalto muito largo. Ele constitui sim uma barreira, mas em termos de distância, ele não é impeditivo. Mas as pessoas aqui não estão acostumadas a andar 500 metros. Então elas não usam o metrô.
Mas agora, na W3, além dessa configuração espacial ela ser muito diferente, na W3 você tem sombra, você tem canteiro central com grama, você tem espaço para colocar a cadeirinha fora do asfalto, no canteiro central. Você tem, de um lado, e aí sim, uma relação muito imediata, você tem um segmento de habitações de uso individual, habitações térreas de 2 andares. Então, você tem muito mais gente ali alimentando. E do outro lado, você tem uns predinhos, que era de comércio, uso misto, comércio no térreo e habitação em cima, que, poxa, e havia, um outro aspecto é que havia W3, isso foi dito pelo secretário de Mobilidade Urbana há uma semana atrás, e eu já tinha uma ideia nessa linha. A via W3 é a via mais movimentada de trânsito no Distrito Federal. Passa muito veículo. Durante a semana, ela é barulhenta. Eu passando agora, a pé, pela W3, eu olhava para as placas, que tem um sistema de sinalização, de orientação informativa, né? Mostrando qual é a quadra, o que está para onde, né? Aquela sinalização de cidade. Aí eu olhava para essa placa, a placa estava suja, da folhagem que saía dos veículos, muito suja, muito suja. E um outro aspecto aí, eu estava falando da ambiência urbana e da alimentação que existe na W3, quando você passava ali de ônibus ou de carro, você não reparava que existia beleza nas fachadas dos edifícios que estão ali do lado, limbeiros. E aí, quando você passa perto, você começa a olhar aquela quantidade de tesouros. E aí você fala, nossa, como isso é bonito. Nossa, eu moro aqui, nesse lugar. Essa cidade é meu, esse espaço da cidade é meu também. Então, você cria, inclusive, uma ressignificação da tua relação com a cidade. Né? Você se territorializa de novo. E aí, por essas e outras que eu achei que é uma medida fantástica, eu acompanho com muito carinho. Eu torço muito para que dê resultados positivos, tanto para que a população, e a população tem feito isso, tem adotado a abertura da W3, e no caso específico, trata-se de uma via e de usos lindeiros, né, especialmente do comércio, que estava passando por depressão. Porque, assim, muito rapidamente, na concepção... Porque temos 5 minutos antes do Zuckerberg derrubar a gente. 5 minutos. Já vai dar 1 hora. Então... Não, beleza, conta. Não preciso contar essa parte. Então, vou tentar ser o muito mais breve possível. Na concepção de Lúcio Costa, a via W3 era uma coisa. Isso não se materializou. Ela virou uma outra coisa. Depois da materialização dela, ela virou uma outra coisa, que era um espaço simbólico dos mais atraentes de Brasília. Muito movimentado. E aí, depois ela virou outra coisa. Isso cai em decadência por causa da questão de shopping. E ali existia comércio de rua, as pessoas iam para lá, eles passaram para o shopping. Aí começou a entrar em decadência. E esse é o estágio mais recente da Avenida W3. Mas veio essa medida, e aí eu fecho com o que eu estava falando antes, eu espero que ela renda frutos na vida, na nova vida da W3. Um capítulo na própria história da via, né? O próximo capítulo. Nessa cidade que é maravilhosa, eu amo o Brasil. Sim, e espero que seja um capítulo a mais em cada vez mais cidades pelo Brasil, como na W3, na Avenida Paulista, no Eixão, em Bogotá, né? Cláudio, e aí eu vou emendar. Fala. Eu vou emendar, assim, só para uma questão de clareza. Eu tô falando, eu adoro essa cidade, que bom a via W3, mas eu vou emendar com o que você estava falando, acontecer em mais parte. Isso já acontece, eu já estou sabendo que acontece em outra cidade aqui do Distrito Federal, mas espero que aconteça no Paranoá, em Ceilândia, em Taguatinga, Itaporã, Samambaia. Cidades, elas acabam reverberando nas cidades pequenas, porque as cidades pequenas começam a ter ciclovia, como tem um papel sólido e importante no planejamento das cidades que são referência, como Brasília, né? As cidades pequenas começam a imitar, querer ciclovia também, querer ter fechada também. Mas acho que a gente vai precisar de uma outra live, de uma outra conversa aí para debater essa fluência das ideias. Cláudio,
Muito obrigado, foi um prazer. Você vê que foi um papo super gostoso e queria que você dê os seus 30 segundos finais antes que o Zuckerberg derrube a gente. Maravilhoso, Rogério, maravilhoso. Adorei conversar contigo, adorei a oportunidade de compartilhar ideias, né? É claro que, sim, é natural que haja discordância com as coisas que a gente está falando, né? Mas isso faz parte do processo. Mas, assim, se me resta algum otimismo, né? Eu acho que cada vez mais a vida vai pesando, mas as coisas que acontecem, né? Em relação ao desenvolvimento urbano, vamos dizer assim. Mas ainda me resta otimismo e eu acho que essa parte de olhar para a mobilidade urbana com o viés de que são pessoas se deslocando e pessoas têm necessidades que são necessidades sensoriais, né? Também, além das necessidades de ir para um outro lado da cidade em 15 minutos, que isso ela não vai fazer mais carro, ela vai demorar 45. Então, eu acredito muito, né, que esse processo ele seja cada vez mais fértil. Convido para quem não está dentro disso de cabeça para que se aproxime. É um ótimo convite. Então, obrigado, Cláudio. Obrigado a todo mundo que passou por aqui, a Isa, a Cris, e vai ficar disponível aí no IGTV da Escola do Galpão, se eu salvar corretamente, o que talvez não aconteça. Tudo vai dar certo. E nos falamos, temos contato. Valeu, Rogério. Tudo de bom, meu irmão. Obrigado a todos.